Opa, cheguei. Pai do Senhor! É Pode ser o aí, nome ó. de Deus. Romário. Deus abençoe sua vida, Romário. Em nome de Jesus. Então, lá Conhece, cara? aqui, Romário. Conheço, Romário é meu amigo, gente boa demais. Deus abençoe. Também estou pelo TikTok aqui, Ezequiel. Deus abençoe os irmãos que estão aí nos assistindo nesta noite. Estamos aqui com uma série entre amigos. O objetivo aqui é EBD em Foco, série comentando lições bíblicas da CPAD. Estamos na lição de número 4. Deus abençoe a vida de vocês. Jairo, Deus abençoe sua vida, Jairo. Compartilha aí, irmãos. Estou compartilhando aqui. Eu sou... Eu sou lá. Jefferson, Adson, Hélio Mauro, Deusa, Vilma Santos, Miriam, Eduardo, Osvaldo Andrade. Estou compartilhando aqui. Deus abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Seu vídeo está travando, Ezequiel. Não, porque eu tinha saído para... Voltou? Tá. Voltou. Estou ouvindo você. Quando a gente sai aqui para compartilhar, ele trava. Trava, é. Deus abençoe as pessoas que estão aí nos assistindo pelo TikTok. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Eles são boas hoje, tá, irmãos? Eles são uma bênção mesmo hoje. Participe com a gente, faça perguntas fáceis, por favor. Participe, interaja com a gente aqui para a gente estar aprendendo junto a palavra de Deus. Amém. O meu áudio tá bom aí, meu filho? Compartilha para nós essa live aí. Você que está nos assistindo aí, compartilha em nome de Jesus. Bacana. O meu áudio tá bom? Porque eu tô usando fone, eu não sei como é que tá aí. Estou ouvindo bem, aqui é o seu áudio. Edinho, se quiser aparecer, se não tiver condição de aparecer, tranquilo. Mas se quiser, pode aparecer, Edinho. Pode fazer o convite aqui. Amém. Deus abençoe. Dentro de instantes, estaremos dando início à nossa lição bíblica. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo pelo TikTok, dentro de alguns minutos estaremos dando início à ministração desta lição, série comentando lições bíblicas da CPAD. Nessa hora nesse instante, estaremos ministrando a lição de número 4, uma ação entre amigos e irmãos em Cristo Jesus. O objetivo único aqui é explanar as Escrituras. Irmãos, você que tá aí, compartilha a live, manda nos grupos aí de família, nos grupos de igrejas. Nos ajude Davidson a Bito, Deus compartilhar. abençoe, Davidson. Obrigado, Davidson. Deus abençoe, saudade. Manda um abração aí para a irmã Johnny. Deus abençoe, irmã Johnny, família. Rodrigo, verifica depois as configurações da live, porque tem gente que não consegue acessar mesmo com o link, entendeu? Não consegue acessar, Jaquel? Clica no link e não dá nada. Talvez está configurado só para amigos, alguma Não, coisa, não sei. Lá está público. Tá público, né? Tá. Davidson, Enviar de abração. novo. Davidson está aí, o Davidson Brito aí.
Ô, Davis, ajuda a Abração, gente Deus aí, hein? abençoe. Participa com a gente aí, meu querido. Divulga aí o trabalho aí. Deus abençoe os irmãos do TikTok, em nome de Jesus. Dentro de alguns minutos estaremos dando início aqui à nossa lição de número 4. Lição de número 4. Deus é triuno. Deus é triuno. Prepare sua Bíblia, caneta para anotar referências. Hoje nós estaremos aqui fazendo uma leitura exaustiva da Bíblia. Mostrar pela Bíblia, através da Bíblia, Deus triuno. Amém? Deus abençoe sua vida, sua semana, em nome de Jesus. Deus abençoe Natália. Natália, Deus abençoe Natália. Natália é lá da nossa igreja. Amém. Deus abençoe. Irmão, a gente vai ler muita Bíblia hoje, hein? Então, prepara a Bíblia aí, porque nós vamos ler muito a Bíblia hoje, porque a Bíblia fala por si só. Esse tema sobre Trindade é um tema, para nós, né, não tão complicado assim de entender, mas para muita gente é um tema ainda que traz muitas perguntas, né? Então a gente vai ler muito a Bíblia aqui, muitos textos, e esses textos vão responder as nossas dúvidas. Então, quem tem a Bíblia aí, se prepara para a gente estar lendo. Se você quiser postar algum versículo também nos comentários, fica à vontade. No final, a gente tenta ler os comentários quase todos, tá? Ou todos aí, quando dá para a gente ler. Amém. Isso aí. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração para darmos início aqui. Se puder compartilhar, compartilha aí. Senhor Deus, Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, na Tua presença, nessa feita aqui, ao vivo, diante de pessoas, Senhor, sérias, junto com Ezequiel, os demais irmãos que estão aí nos ouvindo. Iremos aqui fazer uso da Tua palavra, através dessas lições bíblicas, falar acerca da Tua glória, da Tua presença, falar acerca da Tua existência, do Teu poder, Senhor. Dê-nos sabedoria, graça, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, que possa ser esclarecedor, ó Pai, para cada pessoa que está nos ouvindo, ó Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor para todos. Júnior, Deus abençoe, Jânio Júnior. Obrigado por sua presença aí, querido. Deus abençoe sua vida, hoje e sempre, amém? Se puder compartilhar e contribuir com perguntas, com versículos bíblicos aí nos ajudando, Deus abençoe muito a sua vida, presbítero Jânio Júnior. Um abração, manda um abração para sua mãe, para sua família, para sua esposa, em nome de Jesus. Ediva, entra aí, Ediva. Pai do Senhor, Ediva, entra aí, faz a solicitação. É isso aí, Ediva, conseguiu. Faz a solicitação aí, Ediva. Faz a solicitação que nós vamos estar aceitando aqui, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, é com muita satisfação que nós estamos aqui para estar apresentando a lição de número 4. Olha que nós já estamos na lição de número 4. Como o ano passa rápido, né? E quão importante é iniciarmos a nossa jornada de aprendizado bíblico, né? Para assim reiterar a nossa fé, fundamentar cada vez mais através desses ensinos tão importantes para a nossa vida, né, Ezequiel? Com certeza, isso aí. Deus abençoe. Só a igreja, Ezequiel, ó. IAD, Ministério Serra, Jardim Juara. Deus abençoe os irmãos aí. Eita, glória de irmãos. Tá, Rodrigo? Só a gente é abençoado. Amém. Os irmãos aí do Ministério da Serra aí, do Ezequiel aí, estão em massa. E Deus abençoe a vida de vocês, né? Então, irmãos, é fundamental essa lição que nós vamos estar entrando hoje aqui. Já estamos passando já pela primeira, segunda, terceira, e vamos entrar na quarta. Quão importante é nós nos debruçarmos cada dia mais nessas lições, nessas doutrinas bíblicas, né? Aqui são verdadeiras doutrinas bíblicas, um segmento da teologia. Poderíamos aqui que estamos estudando uma mini teologia, estamos estudando teologia sistemática, e através desses ensinos da Bíblia, vamos assim fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Não é não, Ezequiel?
Isso aí, exatamente. Enriquecendo é aquela história, né? Ensinando enquanto, aprendendo enquanto ensina, né? E ensinando também quando a gente está aqui aprendendo um com o outro. Então, essa é a ideia. A gente não é dono da verdade, mas queremos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado com os irmãos. Amém? É isso aí, uma interação de ensino, aprendizado, né? Ensina-se enquanto aprende, aprende enquanto se ensina. E aí vamos nessa jornada. Amados, a lição de número 4, lição de número 4. Eu acho interessante a imagem da lição, né? Se os irmãos estiverem visualizando, Ezequiel está visualizando a Sim. imagem da lição, né? Tem João Batista batizando Jesus no Rio Jordão, né? Essa seria a imagem. E em cima da cabeça de Jesus é o Espírito Santo, né? Simbolizando assim, na feita, a voz de Deus bradando, né? Deus Pai bradando, simbolizando assim o Deus Trino na manifestação, no batismo de Jesus. Então, esse é o assunto que iremos estudar nessa noite, meus queridos. Esse é o assunto que vamos estudar. O título da nossa lição: Deus é triuno. Deus é triuno. Não são três deuses. Deus é triuno. É o texto áureo da nossa lição, texto de ouro, onde vai estar puxando toda a lição. Por isso, essa imagem aqui que eu mostrei acerca do batismo de Jesus, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. O texto, por si só, como Ezequiel costuma dizer, ele é autoexplicativo. O texto, por si só, ele é autoexplicativo. Ele vai dizer, portanto, ensinar todas as nações. Esse aqui é a ordem imperativa de Jesus. Ensinar. Essa palavra ensinar, ela tem um peso muito grande. Se nós olharmos no ministério de Jesus, aqui eu abro só um parênteses, no ministério de Jesus, principalmente nos 4 evangelhos, a palavra ensino aparece na maioria das vezes dos textos sagrados dos 4 evangelhos, Jesus ensinando na sinagoga, em casa, no barco, no deserto, ensinando as pessoas acerca do reino de Deus. Então, essa palavra ensinar, essa é a nossa responsabilidade como cristão. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança divina, né? Que Deus, através de Jesus, deu para a sua igreja. Nossa verdade prática. Se quiser falar alguma coisa, você pode interromper, tá, Ezequiel? Porque aqui nós já vamos, né, Ezequiel? Já que estamos nós dois, lendo e ministrando, tá bom? Lendo e ministrando, e assim nós vamos juntos chegarmos à conclusão. Amém? Amém. Benção pura. Vai tocando Pensa, aí que a gente, qualquer coisa eu interrompo aqui. verdade prática, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Por isso, irmãos, Ezequiel e eu falamos aqui com muita propriedade, o nosso objetivo hoje aqui vai ser simplesmente ler a Bíblia, mostrar através da Bíblia aquilo que é confirmado Deus Trino. Amém? Então, Lembrando, Deus... Rodrigo, que a Bíblia, desde da lei, né, desde do nosso Antigo Testamento, ela traz essa realidade da Trindade, embora o nome Trindade, né, o termo Trindade, ele não é encontrado nas páginas da Bíblia. Nós temos, e por isso vamos ler bastante a Bíblia hoje, nós temos vários textos, desde a lei até o Novo Testamento, que nos provam a existência da Trindade. O termo Trindade foi criado teologicamente para a gente entender essa manifestação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, embora esteja, mas o termo Trindade não está na Bíblia. Sim, você não vai encontrar, assim como você não vai encontrar também o termo arrebatamento na Bíblia. Mas nós queremos que ele vai acontecer. Então, a Bíblia, É isso ela aí. nos dá evidências claras, né? É uma doutrina revelada, né? Revelada nas Escrituras, né? Isso aí. Como Ezequiel uma vez compartilhou em off para nós, ela está implícita no Antigo Testamento, mas explícita no Novo Testamento, mas as claras
no Novo Testamento. Vamos partir para a nossa introdução? É a nossa leitura bíblica em classe. O texto da leitura bíblica em classe, irmãos, está dividido em dois textos. Irmãos estão no TikTok, aqui no Instagram, está dividido em dois textos. Mateus capítulo 3 e Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. O Mateus capítulo 3 é do versículo 15 ao 17, que passaremos a ler nesta hora. Diz assim, ó, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus. Viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Olha aqui, as três manifestações, as três identificações do Deus Trino, né? Espírito Santo, Filho e Pai. Espírito Santo vindo sobre Jesus, Jesus sendo batizado e o Pai testificando do Filho nesse evento. Versículo 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estes são os dois textos que a nossa lição está embasada. Nós vamos ler muita Bíblia, comprovar muito texto com texto, ler um texto dialogando com outro texto, para assim comprovarmos a triunidade do Deus que nós acreditamos, a trindade de Deus. Como Ezequiel falou, esse termo trindade não aparece escrito na Bíblia, mas entendemos na leitura, na semântica de texto, entendemos que ela está revelada nas Sagradas Escrituras. Quer contribuir com alguma coisa? Revelada de forma bem clara, né? Bem A gente precisa clara. entender. Não é um texto que nós temos que criar uma jogada teológica para querer explicar, ou para querer criar uma doutrina. Não, essa doutrina é muito clara. A gente vê aqui nesse texto de Mateus 3, né, o batismo de Jesus, em Mateus 28, quando ele ordena, né, ir de ensinar, a gente vê claramente aqui que não tem como a gente sustentar a ideia de que não existe a trindade bíblica, né? Está muito claro aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando independentes um do outro, né? Cada um cumprindo ali a sua missão. Nós vamos ver no Antigo Testamento a dispensação do Pai, ou seja, o Deus Pai operando, o Filho com a sua promessa, e o Espírito Santo também ali em alguns textos se manifestando, né, de forma independente, no sentido de que cada um cumprindo a sua missão. Então não é uma doutrina que precisou de uma jogada teológica para ser criada, inventada, não. A Bíblia traz claramente toda a manifestação da Trindade, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de maneira muito clara e objetiva. Então não tem como ter dúvidas a respeito disso. Amém. Deus abençoe aí, Silvana, minha cunhada. Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí, em nome de Jesus. Pode cooperar conosco aí, citando versículos, que assim nós, na medida do possível, nós vamos estar lendo. Irmãos, observe que nós já estamos introduzindo a lição, já estamos fazendo comentários da lição, assuntos que estão no decorrer, no corpo da lição, nós já estamos aqui fazendo comentários através da leitura bíblica em classe. Eu costumo aqui abrir um parênteses aqui, eu costumo dizer, quando tinha oportunidade de dar aula para a classe, ou simplesmente também dar aula para professores, que existem algumas formas de você ministrar uma lição. E dentre elas, essa é uma. Você só lê o texto da leitura bíblica em classe e você fazer comentários de todos os 3 tópicos da lição. São dicas que a gente passa para os irmãos que são professores ou aqueles que desejam ser professores e aqueles que interagem com o professor
eles, de uma forma ou de outra, eles podem observar que, através da leitura bíblica em classe, você consegue ministrar uma lição. Vê que aqui nós estamos dando a introdução da lição, fazendo a leitura bíblica em classe e comentando a lição que vai ser desenvolvida. Então, são formas. A outra forma é você ler a introdução, linkando com cada tópico, que é o que nós vamos aqui tentar fazer nesta noite. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus que estão entrando aí. Tem muita gente mandando salve aqui, né, que eu estou só lembrando aqui para não passar, porque às vezes passa rápido, a gente não consegue voltar, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa introdução, irmãos, observe aqui, ó, a nossa introdução podemos dividir em 3 partes, assim como a lição está dividida em 3 tópicos. A palavra-chave da lição é trindade, né? Ezequiel já repetiu isso aí sobre a trindade. Não é um termo, uma palavra que está na Bíblia, mas está revelada de maneira clara para nós na Bíblia, através da Bíblia. Olha a introdução. No Novo Testamento, mostra que Cristo, no período apostólico, reconhecia o seu Deus como triuno. No período apostólico, reconhecia o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Ezequiel colocou com muita propriedade. Essa primeira parte que eu li aqui, ela vai abordar sobre o primeiro tópico. O que o primeiro tópico vai dizer? Eu vou estar já linkando aqui, Ezequiel, para poder nós adiantarmos, tá bom? Já que está só nós dois, eu já vou estar inserindo o primeiro tópico aqui através da leitura da introdução. O que a primeira parte vai dizer? Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Observa que os apóstolos, no período da igreja primitiva, neotestamentária, eles já conheciam o Deus como um triuno, sem precisar de formulação teológica, que é o que nós temos hoje. A teologia, teologia sistemática, dogmática e várias outras teologias. E a doutrina da Trindade é uma doutrina que vem do segmento teológico. Mas a Bíblia já tinha isso, os apóstolos já acreditavam nessa doutrina sem ter essa formação teológica no período da igreja primitiva. O primeiro ponto, ó, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. É que Ezequiel falou, nós vamos ler Bíblia. Agora, prepara a sua Bíblia e vamos estar lendo alguns pontos importantes, né? A Trindade é o monoteísmo judaico-cristão. Por isso que na primeira lição foi importante nós estudarmos o que nós herdamos a religião judaica. O monoteísmo. Nós herdamos o monoteísmo. É a liturgia de culto. Herdamos do monoteísmo. A ceia, herdamos da religião judaica. Então, essa é uma herança que nós herdamos da religião judaica. Nós acreditamos em um só Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer lá, Moisés, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então, nós herdamos isso, esse conhecimento, essa informação, essa crença da religião judaica. Deus é um. Quer falar? Rodrigo, e ratificando que essa revista ela tem o objetivo de combater heresias que vão de contra aquilo que nós acreditamos e sustentamos, né? E uma das coisas que nós sustentamos é a Trindade. Então, a lição de hoje ela vai nos apresentar como que a Bíblia traz essa ideia bem clara para nós, mas ela também vai nos ensinar a combater a heresia que diz que nós não somos monoteístas, pelo fato de que nós servimos 3 deuses, que não tem como e tal. Não, a gente vai provar pela Bíblia que, embora são 3 pessoas com funções diferentes, a essência dos 3 é uma só. E como eu falei, para nós que cremos assim, não é tão difícil entender, né? Como assim um Deus em 3 pessoas e tal? Para nós é muito fácil de compreender isso, mas tem muita gente que tem confusão na cabeça. Tem dificuldade de compreender. Mas quando a gente lê a Bíblia, por isso vamos ler bastante a Bíblia aqui, nós vamos entender que não há nenhuma dificuldade em compreender, né, a função do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
sendo eles um único Deus, como assim nós acreditamos e professamos. Subsistente em três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus. Aí vamos estar lendo alguns textos aqui, irmãos. Vamos ler primeiro Deuteronômio, né? Capítulo 6, versículo 4, e os Salmos. Aí nós partimos para podemos ler o Reis 19, 15, depois leremos um Salmo, ou 83 ou 86, né, para falar do Deus monoteísta, Deus único, né? Eu vou ler Deuteronômio, Ezequiel quiser ler depois do Reis 19, 15, pode ler, tá bom, Ezequiel? Sim, sim. 6, 4 diz assim, amados. Os irmãos do TikTok estão me ouvindo bem? Deus abençoe aí, em nome de Jesus, tá? Deuteronômio 6, 4 diz assim, ó. O versículo que eu acabei citando aqui, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Deus, através de Moisés, né, reescrevendo a lei, mostrando para o povo de Israel que Deus, o Senhor, era o único, ou seja, Deus monoteísta, a religião judaica monoteísta, acreditando num só Deus. Qual é, Ezequiel? Reis 19, 15. Segundo Reis 19, 15, para corroborar aí com o Rodrigo, olha o que diz aqui. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Então aqui, mais uma vez, essa expressão, só tu és Deus. Né? Como o Rodrigo falou, herdamos da religião judaica o monoteísmo, né? Servimos a um único Deus. Deus esse que não aceita que seja dividida essa adoração. Né? Não permite Deus, ele, com muita propriedade, né? Com muita propriedade. Deus, ele quer exclusividade de cada um de nós. A minha glória não darei a outrem, né? Então, não basta apenas crer que servimos a um só Deus, mas precisamos, na nossa prática diária, comprovar isso. Deus não aceita ser dividido. Deus quer exclusividade de cada um de nós. Amém? Amém? Mais dois textos, irmão. Como está próximo um do outro, eu vou ler dois textos, depois nós vamos ler o do Novo Testamento. Ezequiel pode separar aí, Marcos 12, 29 e 32. Eu vou ler dois textos aqui dos Salmos, que estão um perto do outro, e assim nós vamos estar falando já do Deus exclusivo, né? Salmo 83, versículo 18, diz assim, ó: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Observe que o salmista aqui está fazendo uma declaração, né? Ou seja, ele tem o seu Senhor, como Ezequiel falou aí, exclusivo. Deus é exclusivo e ele é de Deus exclusivamente. Aí ele vai dizer, ó, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. 86, 10, ó. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Comprovando que Deus é único e Deus ele quer de nós toda a nossa adoração, exclusividade. Por isso que Isaías vai dizer, a minha glória a outro não darei. Deus não divide a sua glória para ninguém. Os deuses da terra são simplesmente mero objeto humano. Deus é o único Deus verdadeiro. Deus abençoe, Diego, sua vida, em nome de Jesus. Olha lá, Ezequiel. Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 32. Isso aqui já no Novo Testamento, né? 29 a 32. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Jesus reafirmando isso aqui, né?
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, Amém. semelhante a este, é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? E o verso 32, e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e não há outro além dele. Amém? Amém, irmãos? Então, ó, observe que o texto que nós lemos aqui comprovando o monoteísmo de Deus, um único Deus, mas subsistente em três Em pessoas. três pessoas. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O David colocou eles aqui, ó, mais um, que dá o resultado